Você acredita que as pessoas tomam decisões por vontade própria, que agem por livre arbítrio, escolhem o que querem, seguem o que faz sentido. Mas Maquiavel sabia da verdade que ninguém gosta de admitir. A maioria só repete. Repete padrões, repete desejos implantados, repete comportamentos que foram cuidadosamente induzidos, sem nem perceber. E quem entende isso, controla. Controla sem gritar, sem mandar, sem impor. Controla com silêncio, com presença dosada, com escassez emocional. Você não precisa dominar ninguém pela força. Precisa apenas criar o cenário onde os outros se comportam como você já esperava. Neste vídeo, eu vou te mostrar como aplicar com precisão as estratégias de influência emocional que fazem qualquer pessoa se alinhar, seguir, confiar e até defender a sua presença, acreditando que está no controle. Porque no fim, não comanda quem fala mais alto, comanda quem aprende a ser invisível, mas inevitável. Você já tentou alertar alguém com argumentos lógicos, com dados, com fatos claros, e mesmo assim foi ignorado? Já percebeu como, mesmo tendo razão, é possível ser rejeitado, isolado, desacreditado? Isso acontece porque existe uma regra silenciosa regendo todas as relações humanas. A verdade não é o que move as pessoas. O que as move é o conforto, e Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. O erro dos honestos é achar que, ao dizer o que é certo, serão valorizados. O erro dos ingênuos é acreditar que clareza gera admiração. Mas o que as pessoas realmente procuram em quem as cerca não é lucidez, é acolhimento emocional das crenças que elas já têm. E quem oferece isso, mesmo manipulando, mesmo mentindo, ganha a confiança, a lealdade e o controle. Essa é a base do jogo invisível. Um jogo onde quem lidera não é quem fala mais alto, mas quem fala o que o outro quer ouvir, com a aparência de verdade. Quem se conecta com as carências emocionais de forma sutil. Quem oferece alívio psicológico para o caos interno dos outros. Quem constrói discursos que confortam e não necessariamente revelam. Maquiavel não defendia a mentira pela mentira. Ele defendia a aparência estratégica. Ele entendia que numa multidão guiada por medo, desejo, vaidade e autopreservação, o líder mais eficaz não é o mais ético. É o que sabe entregar a sensação certa na hora certa. Porque a maioria das pessoas não quer ser confrontada, quer ser tranquilizada. E quem aprende a tranquilizar, com palavras, com gestos, com presença calculada, controla. Veja, você não precisa ser brilhante, nem profundo, nem original para influenciar. Basta entender o que o outro teme, basta identificar o que ele deseja ouvir, basta observar o que ele nega em si mesmo, e então oferecer exatamente isso, de forma elegante, dosada, envolvente. Não é a verdade que comanda. É a narrativa emocionalmente conveniente. É por isso que tantos manipuladores crescem. Eles não têm compromisso com a honestidade. Têm compromisso com o efeito. Eles estudam a plateia, ajustam o tom, ouvem mais do que falam. E quando falam, dizem exatamente o que o outro já gostaria de acreditar. Enquanto isso, os éticos frustrados insistem em dizer o que precisa ser dito, mas o fazem sem leitura, sem ritmo, sem entrega emocional, e se tornam duros, secos, desconectados. Perdem o jogo. Não porque estão errados, mas porque não entenderam que ninguém quer a verdade nua. Querem a verdade vestida com o que elas conseguem suportar. Maquiavel veria nisso uma oportunidade. Ele diria: não lute contra esse jogo. Use-o. Se você quer controlar, não comece apontando erros, comece acolhendo egos. Faça o outro se sentir visto. Reflexo, não confronto. Conexão, antes da correção. E quando você estiver dentro, você conduz
Esse é o jogo invisível. Fazer o outro se sentir confortável o suficiente para baixar a guarda e só então introduzir o que você realmente quer mover. Não com imposição, com sutileza, com ritmo, com precisão. E isso nos leva ao próximo ponto. O controle verdadeiro não se estabelece pela força, pela voz ou pela presença ostensiva. Ele nasce da previsibilidade. De quem transmite segurança emocional e mantém o ambiente sob domínio com aparente simplicidade. É sobre isso que falaremos a seguir. Existe uma imagem equivocada do que significa controlar. A maioria imagina alguém dominante, de voz firme, postura rígida, que impõe sua vontade com intensidade e se impõe pela presença. Mas essa é uma caricatura ultrapassada do poder. O controle real, o que molda decisões, humores e dinâmicas silenciosamente, não vem da força, vem da previsibilidade emocional. É aquele que consegue, sem parecer impositivo, manter todos à sua volta alinhados com seu ritmo, sua forma, seus termos. E isso acontece não porque ele é temido, mas porque ele é esperado. Sabem como ele vai reagir. Sabem que ele é constante. Sabem que, mesmo em silêncio, ele dita o clima. E esse tipo de previsibilidade, quando cultivada com estratégia, é a forma mais sutil e eficaz de controle. Maquiavel compreendia que as pessoas não se organizam em torno do mais justo, do mais afável ou do mais preparado. Elas se organizam em torno do mais confiável na sua coerência. E coerência, aqui, não é sinônimo de bondade. É sinônimo de lógica interna sólida, de conduta calculada, de uma previsibilidade que gera segurança psicológica. Quando todos sabem que você reage com consistência, que não se desequilibra com facilidade, que sustenta a própria presença sem drama ou impulsividade, você se torna a referência. Pode não ser o mais amado, pode não ser o mais acessível, mas será o mais estável, e é isso que no fundo todos buscam se aproximar, porque o caos humano se curva diante da ordem bem estabelecida, mesmo que silenciosa. O erro de quem tenta controlar pela força é que essa força precisa ser constantemente reafirmada. O grito precisa ser repetido. A imposição precisa ser renovada. E isso cansa. Isso desgasta. Isso transforma o poder em dependência emocional da obediência alheia. Já o controle baseado em previsibilidade é duradouro, porque ele não exige esforço constante. Ele se sustenta sozinho. As pessoas se adaptam a você não porque você as obriga, mas porque você se tornou a referência tácita de estabilidade. Você se torna aquele em torno do qual os outros se organizam, mesmo sem perceber. E é aqui que muitos perdem o jogo. Tentam se mostrar fortes demais, firmes demais, presentes demais, e se tornam exaustos, invasivos e previsíveis de um jeito raso. O controle real não está em se exibir, está em manter seu centro enquanto o mundo gira. Está em não reagir quando todos esperam uma reação. Está em escolher com cuidado o que mostrar, o que dizer, o que repetir. Porque quem fala demais, entrega a própria mente. Quem reage demais, revela os próprios gatilhos. E quem se coloca demais, se torna dependente da resposta alheia para validar sua própria autoridade. Maquiavel veria nisso uma falha estratégica grave. Ele diria: controle não é visibilidade. Controle é ritmo. É constância emocional. É estabilidade interna projetada de forma tão sutil que os outros começam a se regular a partir de você. E isso só é possível quando você deixa de tentar parecer dominante e começa a se comportar como um pilar invisível. Um centro silencioso em meio ao ruído. Um ponto fixo em meio ao desequilíbrio. Por isso, a verdadeira força de quem controla está justamente em não precisar provar que controla.
Está na previsibilidade refinada que gera confiança e respeito, mesmo que a pessoa não goste de você. Porque respeito não exige afeto, exige coerência percebida. E uma vez que ela é estabelecida, o comportamento dos outros começa a se moldar ao seu, não porque você pediu, mas porque eles já sabem o que esperar. E quando isso acontece, você não precisa mais gritar, nem repetir, nem insistir. Você apenas ocupa. E tudo ao redor se ajusta. É a partir dessa constância que se abre a próxima camada de controle. A manipulação emocional indireta, sutil, elegante, que não se impõe, mas se espelha. Você não diz ao outro o que fazer. Você se transforma no reflexo que ele precisa ver para acreditar que foi ideia dele. É o que veremos no próximo ponto. Controlar alguém diretamente exige confronto, resistência, tensão e muitas vezes provoca um efeito oposto. O outro se fecha, reage, se afasta. Por isso, a verdadeira influência nasce não da força, mas do espelho emocional. As pessoas confiam em quem as reflete. Confiam em quem as faz sentir que são vistas, compreendidas, validadas. E quanto mais o outro percebe que você é de alguma forma igual a ele, mais abertura ele oferece, mais vulnerabilidade ele revela, mais rapidamente ele se coloca sob sua influência. O segredo? Você não precisa ser parecido, só precisa parecer reflexo. Maquiavel teria compreendido esse mecanismo com clareza. O ser humano é, acima de tudo, carente de confirmação. Confirmação das próprias ideias, dos próprios sentimentos, da própria identidade. E quem entrega essa confirmação, mesmo sem palavras explícitas, gera uma confiança quase hipnótica. Quando você calibra o seu tom emocional ao do outro, quando repete sutilmente sua linguagem corporal, sua cadência, seu vocabulário, você começa a devolver ao outro o que ele mais deseja, a si mesmo. E ninguém resiste à própria imagem, quando essa imagem vem carregada de conforto e pertencimento. É isso que torna a regra dos espelhos uma das ferramentas mais poderosas de controle social. Você não precisa afirmar autoridade, você apenas oferece familiaridade emocional. Você escuta não para entender, mas para mapear. Observa não para julgar, mas para espelhar. Devolve exatamente o que o outro inconscientemente precisa receber para sentir segurança. Um reflexo de si validado por você. E uma vez que isso está estabelecido, a mente dele começa a se abrir para a sua condução, sem resistência. Veja, você não influencia alguém discordando de tudo que ela diz, mesmo que esteja certa. Você influencia quando começa o diálogo por onde o outro já acredita. Quando você começa validando o que ele já sente, mesmo que depois vá sutilmente redirecionando. Porque uma verdade externa não penetra um ego fechado, mas um espelho que confirma a emoção, ainda que de forma estratégica, baixa a guarda. E com a guarda baixa, a condução se torna possível. Esse é o jogo de quem sabe usar o outro contra si mesmo, não por maldade, mas por leitura. Quando você domina a regra dos espelhos, não precisa disputar espaço. Você apenas ocupa o terreno emocional que o outro já abriu. E o melhor, você pode moldar esse reflexo de acordo com a narrativa que deseja construir. Pode reforçar segurança ou dependência. Pode gerar admiração ou autoridade silenciosa. Pode parecer parceiro ou guia. Tudo depende do espelho que você devolve e do quanto ele é ajustado à imagem emocional que o outro deseja ver. É por isso que muitos manipuladores são carismáticos. Eles não falam de si, falam do que o outro quer ouvir e fazem o outro se sentir ouvido. A confiança nasce não porque eles provaram algo, mas porque eles reforçaram a identidade emocional da pessoa à frente. E quanto mais você reforça essa identidade, mais o outro quer estar perto.
porque ele se sente valorizado, compreendido, reconhecido, e isso gera um laço invisível de lealdade. A regra dos espelhos, no fundo, é simples. Quem reflete com precisão, conduz com suavidade, e quem conduz com suavidade, controla sem gerar resistência. É uma forma de comando que não assusta, não oprime, não exige, apenas molda o ambiente através da entrega emocional. E isso é mais poderoso do que qualquer argumento ou imposição. Mas para isso funcionar com maestria, é preciso dominar também a sua presença. Porque não adianta refletir bem se sua imagem está exposta demais. O próximo nível do controle não vem apenas da empatia estratégica, vem da autoridade seletiva, da presença contida, medida, rara, de saber falar menos, aparecer pouco, mas deixar impacto em cada movimento. É exatamente isso que veremos a seguir. O erro de quem deseja. Respeito é tentar conquistá-lo falando demais, explicando demais, aparecendo demais. Acredita-se que presença constante gera autoridade, quando na verdade ela produz familiaridade, e familiaridade em excesso gera diluição. O que é visto o tempo inteiro deixa de ser valorizado. O que fala o tempo todo passa a ser ignorado. O que está sempre disponível perde o mistério, o peso, o magnetismo. Maquiavel, se observasse essa dinâmica, diria com clareza: quem deseja controlar não pode se deixar consumir pela exposição. Deve aprender a desaparecer na medida exata. A autoridade mais eficaz não é aquela que grita, é aquela que se faz sentir quando entra e que continua sendo sentida mesmo depois que sai. É o tipo de presença que não precisa ser reafirmada, porque foi construída com silêncio, precisão e escassez. A escassez, neste caso, não é ausência por negligência, é ausência estratégica. Quem está sempre presente é acessível. Quem é acessível demais é previsível. E o previsível, como vimos, não comanda. Ele apenas acompanha. Autoridade verdadeira nasce daquilo que não se entrega facilmente. E isso começa pelo silêncio. Quem fala pouco impõe escuta. Suas palavras, quando surgem, carregam mais densidade, mais peso, mais impacto. Porque o outro, acostumado a ruído, se impressiona com a quietude firme. Não é o tom da voz que impõe respeito, é a ausência bem posicionada dela. É o intervalo entre as falas. É o tempo que você demora para responder. É a pausa entre o olhar e o gesto. É o domínio do ritmo, e não da quantidade. Pessoas que falam pouco e agem menos ainda, mas que têm presença estruturada, tornam-se pontos de referência. Elas não precisam argumentar. Elas não se defendem. Elas não se justificam. Porque sua própria postura já estabelece limite, sua ausência já corrige, sua entrada já muda o ambiente. E isso não é talento, é construção. É saber onde se colocar e quando se retirar. É compreender que a autoridade tem mais a ver com posicionamento do que com discurso. Maquiavel enxergava isso como um princípio de governo. O príncipe não deve ser banalizado. Deve ser acessado com certo esforço, com certo ritual, com uma distância calculada. Da mesma forma, aquele que deseja controlar ambientes precisa saber se ausentar com inteligência. Não sumir por medo, mas recuar para que sua presença seja sentida, para que sua palavra seja aguardada, para que sua opinião não seja apenas mais uma entre muitas, mas a virada silenciosa de um jogo. E aqui entra uma das leis mais poderosas do controle social. A ausência bem usada aumenta o valor da presença. Se você quer que suas palavras tenham impacto, fale menos. Se quer que sua imagem inspire autoridade, apareça com menos frequência. Se quer que sua postura imponha respeito, evite explicar demais. Porque o outro só percebe profundidade quando há espaço para o eco.
E o eco só acontece quando você sai do centro e observa o movimento ao redor. A autoridade sutil é o que impede que você precise forçar o controle. Você não comanda porque quer, comanda porque o ambiente se molda à sua frequência. Você impõe ritmo, mesmo em silêncio. Você aparece menos, mas com efeito. Você evita ser o que todos esperam e por isso mesmo se torna o centro que ninguém ignora. E é nesse ponto que o controle começa a se consolidar. Você já entendeu que as pessoas não querem verdades, querem conforto. Já aprendeu a moldar o reflexo que elas precisam ver. Já ajustou a própria presença para ocupar o espaço com escassez estratégica. Agora, o próximo passo é assumir o comando antes mesmo que o conflito exista. Antecipar. Prever. Controlar, sem que o outro perceba que está sendo controlado. Essa é a arte da antecipação, e é sobre ela que falaremos a seguir. Controlar alguém depois que o conflito começa é difícil. As emoções já foram acionadas, as resistências se levantam, os egos se inflamam. Nesse momento, qualquer tentativa de domínio exige força, confronto ou manipulação direta. E isso custa energia, tempo e risco. Mas há um tipo de controle infinitamente mais eficaz. O controle que se exerce antes mesmo do movimento. É o domínio do tabuleiro antes que as peças se mexam. A antecipação. E ela não depende de adivinhação, mas de leitura. Leitura precisa. Leitura emocional. Leitura comportamental. Maquiavel via a antecipação como a forma mais elevada de prudência. O governante que sabe prever as intenções do outro, as reações do povo, os ciclos de instabilidade, governa com vantagem. Ele não precisa corrigir. Ele não precisa apagar incêndios. Ele previne. Ele constrói sua ação com base não no que está visível agora, mas no que já está sendo gestado nos bastidores da natureza humana. Ele age antes do efeito, no ponto onde ainda é possível moldar a causa. No campo das relações, isso significa compreender o outro em profundidade, não apenas pelo que ele diz, mas pelo que ele revela sem perceber. Cada gesto, cada repetição, cada microexpressão, cada padrão emocional é um indício. O ser humano é previsível quando você para de ouvir palavras e começa a ler ritmo, carência e intenção. E quando você enxerga os padrões antes que eles se consolidem, começa a agir em silêncio, ajustando um comportamento, omitindo uma informação, mudando a entonação ou simplesmente recuando no momento certo. E isso te coloca no controle total. Porque quem antecipa se torna invisível como força de influência. O outro acha que chegou à decisão por conta própria. Acha que a ideia foi dele. Acha que está fazendo o que quer. Mas, na verdade, está apenas caminhando no trilho emocional que você preparou. E esse é o controle mais poderoso que existe. Aquele em que o outro não sente que foi conduzido. A antecipação te livra do desgaste. Te livra da insistência. Te livra da necessidade de confrontar. Porque você já entrou no jogo antes que o jogo comece. Você já tirou a força do golpe antes que ele fosse desferido. Você já se protegeu da crítica antes que ela viesse. Já corrigiu a rota sem precisar discutir. Você se move com tanta suavidade que o outro não percebe. E por isso, não resiste. É isso que diferencia o reativo do estratégico. O reativo responde aos fatos. O estratégico responde à tendência. Ele percebe que o humor do outro mudou e já muda o tom. Ele nota que a energia do ambiente caiu e já se recolhe. Ele sente que uma aliança está prestes a se romper e já cria novas conexões antes do rompimento. Isso não é paranoia, é percepção de poder. Porque quem enxerga um passo além, comanda. Quem espera o caos chegar para agir, já perdeu. Maquiavel diria:
O bom líder age quando ainda parece que nada precisa ser feito. O bom estrategista move-se quando os outros ainda estão inertes. E o controlador elegante vence antes do primeiro embate, não por força, mas porque estava lá antes de todos, e isso exige sensibilidade refinada, observação constante, silêncio com escuta ativa. Não é sobre controlar com imposição, é sobre moldar o campo com presença tática. Você não impede o movimento do outro, você o antecipa e o neutraliza antes que precise resistir. É essa capacidade que permite controlar ambientes sem levantar suspeitas. E mais do que isso, permite que o outro continue girando ao seu redor, achando que está no comando, quando na verdade ele está emocionalmente ancorado em você. Esse é o próximo passo: criar vínculos que geram dependência emocional. Vínculos que, de tão bem construídos, mantêm o outro preso, sem que você precise pedir nada. Vamos falar disso agora. A forma mais profunda de controle não está na autoridade declarada, nem na manipulação direta. Está na construção sutil de um vínculo psicológico que faz o outro querer a sua validação, desejar sua presença e ajustar o próprio comportamento para continuar tendo acesso à sua atenção. Isso não acontece à força. Acontece pela combinação perfeita entre escassez, acolhimento intermitente e retirada estratégica da aprovação. Em outras palavras, você cria um campo emocional onde o outro não sabe exatamente o que esperar de você. E por isso, se esforça o tempo inteiro para manter o laço vivo. Maquiavel sabia que o poder mais eficaz era aquele que não precisava ser imposto. Era o que fazia os outros se moldarem espontaneamente. E o enredamento emocional é exatamente isso. Você não controla com exigência, mas com um jogo de entrega e ausência, presença e recuo, afirmação e dúvida. Você mostra interesse, mas não o tempo todo. Valida, mas nunca em excesso. Ouve, mas com filtro. Demonstra disponibilidade, mas nunca como certeza. O outro, sem perceber, começa a ajustar o próprio ritmo ao seu. Começa a se perguntar se está agradando, se está sendo notado, se perdeu algo. E nesse estado de leve insegurança emocional, ele se apega. Não porque você o obrigou, mas porque você se tornou o termômetro emocional dele. E aqui está o segredo. Você dá só o suficiente para manter o desejo vivo, nunca o bastante para saciá-lo por completo. Essa é a base do reforço intermitente. O mesmo mecanismo psicológico que vicia pessoas em jogos, redes sociais e relacionamentos tóxicos. Não é o excesso de afeto que prende. É o fluxo instável, cuidadosamente desenhado de recompensa emocional. Quando você elogia raramente, mas com precisão. Quando oferece um gesto caloroso depois de uma ausência. Quando volta a falar com leveza depois de dias de frieza. O outro, ainda que não compreenda racionalmente, passa a viver em função de manter seu apreço. Esse controle é profundo porque o outro acredita que está fazendo tudo por vontade própria. Acredita que quer agradar, que quer estar perto, que quer entender melhor você. Mas, na verdade, está emaranhado em um jogo que você já dominou. E quanto mais ele tenta decifrar, mais você reforça a complexidade. Porque toda vez que você se mostra previsível, ele relaxa. E toda vez que você se distancia, ele volta a buscar. Maquiavel teria dito: a dependência emocional bem dosada é uma prisão confortável, da qual o outro não quer sair. E é exatamente isso que o enredamento emocional cria. Uma ligação que não é declarada, mas sentida. Uma conexão que o outro não entende, mas teme perder. E por isso mesmo, se submete. Não porque você exige submissão, mas porque você se tornou o eixo em torno do qual ele gira, o mais sutil. Você pode fazer isso com uma pessoa ou com um grupo,
com um parceiro íntimo ou com um ambiente inteiro. Basta entender as necessidades emocionais envolvidas e assumir o papel de quem oferece o que todos querem, mas de forma intermitente, controlada, dosada. Você não se entrega, você permite que cheguem perto. E ao permitir, cria desejo. O outro sente que precisa de você sem que você precise dele. E é essa assimetria emocional, você no centro, o outro orbitando, que garante o controle. Mas há um ponto ainda mais profundo. O controle absoluto acontece quando você não precisa mais regular tanto o jogo. Quando o outro já internalizou sua autoridade, já responde à sua ausência, já se alinha sem que você mova uma peça. Quando o outro, mesmo acreditando estar livre, está seguindo uma coreografia emocional que você desenhou, mas ele acha que escolheu. Esse é o nível mais alto da influência maquiavélica. Fazer com que o outro acredite que está no comando, enquanto você direciona o campo com elegância. E é com isso que finalizaremos. O controle bruto é perceptível. Ele pode funcionar por um tempo, mas sempre gera resistência. Toda vez que alguém sente que está sendo empurrado, dirigido, limitado ou vigiado, um instinto natural se ativa, o da rebelião. É por isso que as estratégias de dominação explícita são, no longo prazo, autodestrutivas. O ser humano não suporta por muito tempo a sensação de que não está escolhendo. Ele precisa acreditar que é livre. Maquiavel compreendia isso com precisão. E por isso, seu maior conselho estratégico não era dominar pela força, era dominar pela ilusão de autonomia. O controle mais inteligente é aquele que não parece controle. A pessoa acha que decidiu, acha que chegou à ideia sozinha, acha que se afastou porque quis ou se aproximou porque sentiu. Quando, na verdade, cada decisão que ela tomou foi cuidadosamente induzida, alimentada, reforçada e deixada florescer como se fosse dela. Essa é a arte mais refinada do poder. Fazer com que o outro deseje o que você já havia planejado que ele quisesse. E para que isso aconteça, é preciso ter paciência, visão e domínio do tempo. O controlador elegante não pressiona. Ele planta. Ele ajusta o ambiente. Ele deixa que o outro fale mais, expresse mais, revele mais. E então oferece sugestões sutis, confirmações indiretas, reflexos cuidadosamente calibrados, até que o outro comece a repetir com entusiasmo ideias que ele acredita terem surgido em sua própria mente, mas que, na verdade, foram semeadas de forma quase invisível. É assim que se controla sem provocar resistência. Não se ordena, se inspira, não se impõe, se provoca, não se exige, se sugere. Você não diz ao outro o que fazer, você faz com que ele deseje fazer o que estrategicamente te beneficia. E por isso esse nível de influência é tão poderoso. Porque o outro, acreditando estar no comando, não sente que precisa se proteger. Não cria barreiras, não questiona sua posição. Pelo contrário, se sente validado, respeitado, visto. E por isso, permanece conectado, sem perceber que cada passo, cada aproximação, cada escolha foi cuidadosamente induzida. Maquiavel nunca disse, controle as pessoas. O que ele realmente disse, em essência, foi: crie as condições para que as pessoas façam o que você quer, acreditando que partiram delas. E essa é a verdadeira sofisticação do poder. Não está em ser temido, está em ser invisível, como influência e inevitável como consequência. É por isso que o livre-arbítrio é, muitas vezes, uma ilusão bem coreografada. A mente humana é mais previsível do que gosta de admitir. E quando você entende os mecanismos que a regem, necessidade de pertencimento, medo de exclusão, desejo por validação, busca por significado, você começa a criar contextos, sinais, atmosferas que ativam essas engrenagens com naturalidade. Não há resistência,
porque não há imposição. Só há continuidade de um movimento que o outro acredita ter iniciado. Isso, para Maquiavel, era governar com inteligência. Não vencer pela força, mas pelo cenário. Não convencer pela retórica, mas pela necessidade. Não empurrar, mas oferecer exatamente o que o outro já estava emocionalmente predisposto a aceitar. Aqui está o ápice do controle. Você não prende ninguém, não ameaça, não força, não pressiona. Você apenas faz com que o outro deseje manter a conexão. E esse desejo é tão forte que ele se torna autossustentável. Você não precisa vigiar, porque o outro já internalizou a estrutura. Você não precisa reforçar o vínculo, porque o outro tem medo de perdê-lo. Você não precisa mais agir com intensidade, porque agora você comanda pela ausência, pela referência, pela lembrança que você deixou no centro emocional da outra pessoa. Esse é o fim do ciclo. Não se trata mais de manipular nem de dominar. Trata-se de entender, com frieza e maturidade, que o ser humano se move por histórias, por sensações, por espelhos, não por lógica. E aquele que sabe construir esses elementos com intenção, paciência e autocontrole, comanda. Mesmo quando está calado, mesmo quando parece ausente, mesmo quando todos acham que estão escolhendo livremente. E essa, no fim, é a lição mais maquiavélica de todas. O poder real é o que ninguém percebe que está sendo exercido, mas que molda tudo ao seu redor.